Fala, Fiel, tudo bom com vocês? Fiel, fim de jogo na Argentina, Corinthians 2, Platense 0, um jogo corrido. Vou falar um pouquinho mais sobre o jogo. Tive um probleminha aqui com a transmissão, peguei o jogo aos 22 minutos do primeiro tempo, mas vamos lá falar um pouco sobre esse jogo, sobre o que eu achei. Achei um jogo corrido, um jogo pegado. O Corinthians mostrou, na minha visão, mostrou mais vontade, mostrou mais garra, dividindo bola, correndo atrás, não deixando o Platense chegar tão próximo da área. Sofremos alguns sustos, claro que sofremos. Estreia na Libertadores, o time também querendo mostrar serviço, o time do Platense indo pra cima. Tiveram uma boa chance no primeiro tempo, que o Hugo foi buscar no cantinho. O Corinthians atacando, marcando. Garro e Bidon estavam meio perdidos no primeiro tempo, mas achei que foi um jogo corrido, um jogo pegado, um jogo suado, bem estilo a cara do Fernando Diniz, né? Eu achava mesmo que uma das primeiras coisas que o Fernando Diniz ia fazer no Corinthians era fazer os jogadores correrem, porque eles estavam bem preguiçosos em relação aos últimos jogos que nós assistimos. Então foi um jogo corrido, um jogo marcado, um jogo pegado, como geralmente é Brasil e Argentina, Corinthians e qualquer time da Argentina. É um jogo pegado, um jogo corrido, jogo marcado, o pessoal tentando se acertar, Yuri Alberto correndo como sempre. André fez um bom jogo hoje, segurou a bola algumas vezes quando poderia ter soltado, mas fez um bom jogo. Em resumo, assim, o primeiro tempo foi bem pegado. O Platense teve uma chance também no segundo tempo, cabeçada lá, o Hugo defendeu também, mas achei que a zaga estava melhor postada, desculpa, estava melhor postada, estava tirando as bolas, estava ganhando todas as bolas por cima, ou a maioria das bolas a nossa zaga conseguiu tirar, Gabriel Paulista, o Gustavo Henrique. Achei que foi um bom jogo, em comparação ao que estávamos assistindo nos últimos jogos, sem desmerecer o antigo treinador, alguns jogos que os jogadores escolhiam para correr, corriam, mas analisando os últimos jogos, hoje eu vi um Corinthians correndo, um Corinthians marcando, um Corinthians buscando o gol a todo momento. E aí no segundo tempo voltamos para o jogo com a mesma pegada, com a mesma intensidade do primeiro. Aí num bom lançamento do Garro pro Kaique fez gol de Alá Romarinho, né? De 2000 da Libertadores de 2012, Alá Romarinho, cobrindo o goleiro, um golaço do Kaique, tá certo? Depois num outro lance também o Garro tocou pro Yuri Alberto, o Yuri Alberto bateu por baixo do goleiro. É aquilo que eu falo, o Yuri Alberto tem que receber a bola na frente, não pode fazer papel de pivô, que ele não consegue. Ele recebendo a bola na frente, ele é mais decisivo. E é isso, o Garro estando bem, o Corinthians joga melhor. Se o Dorival conseguir recuperar o futebol do Garro, o futebol do Bidon, a gente tem uma esperança desse time ir mais longe. O Vitinho entrou no jogo, mas parece que a nhaca do Thales Magno ainda está no Vitinho, não conseguiu fazer muita coisa, deu um chute para gol, tentou dar 2 passes, errou os 2, um cruzamento pro Pedro Raul, errou o cruzamento, depois foi tocar, acho que coisa de 1,5 m dele, 2 metros, ele tocou no pé do jogador do Platense. Mas fora esses erros do Vitinho, a defesa pouco errou, quase não errou, meio campo achei que estava um pouco mais compacto, um pouco mais junto um do outro, jogadores, na minha visão, estavam mais próximos de si, por isso a bola correu mais ali entre o time do Corinthians. Depois do primeiro gol que o Corinthians fez, obviamente a Platense ia atacar, ia fazer um sufoco, uma pressão no Corinthians para tentar empatar o jogo. Afinal de contas está jogando dentro de casa, está jogando diante da sua torcida, tem que mostrar que veio para jogar, e mostrou. Jogou bem, deu um susto no Corinthians, mas o Corinthians soube se defender e fazer os gols. Então
Estreamos com o pé direito, 2-0 Corinthians. Fernando Diniz estreou com o pé direito. Vamos continuar desejando boa sorte, torcendo para que ele arrume esse time e esse time conquiste coisas boas ainda esse ano. Domingos temos um derby, pouco tempo para descansar, pouco tempo para treinar, mas já tem uma batalha. No meio da semana que vem já tem o segundo jogo da Libertadores. Vai ser correria. Então, o tempo do Diniz vai ser curto, mas eu acho que ele vai conseguir acertar esse time. Pelo menos o que eu vi hoje nos dá um pouco de esperança para esse time, pelo menos ainda esse ano. Tá certo, galera? É isso. Me diz aí o que você acha. Deixa nos comentários. Um forte abraço, fiquem com Deus e vai Corinthians!